Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 28 de abril. Câmeras de segurança mostram a ação de ladrões levando de tudo nas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De metais nos postos de ônibus a letreiros de prédios e parte de estátuas. Uma operação conjunta entre as polícias do Brasil e do Paraguai mira implantações de maconha no país vizinho. O número de testes positivos de Covid volta a crescer em São Paulo. E ainda um Festival Nacional de Jericos movimenta a cidade de Panelas, no agreste de Pernambuco. É agora no Brasil TV. Os furtos dobraram no primeiro trimestre em Copacabana, muito conhecida na zona sul do Rio de Janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos que roubam placas, letreiros e até a estrutura de pontos de ônibus. Olhando essa imagem assim, parece até que teve algum acidente nesse ponto de ônibus. Mas o que você vê é resultado da ação de ladrões. Na madrugada do último domingo, 2 homens chegaram nesse ponto na rua Barata Ribeiro e arrancaram a estrutura metálica. A placa com informações sobre as linhas ficou jogada em cima do banco. Essa mesma câmera flagrou outro furto no dia 9 de abril. O criminoso primeiro tentou soltar uma placa de alumínio na porta de uma loja. Não conseguiu, mas não foi embora de mãos vazias. 7 dias depois, a estrutura inteira foi arrancada. Eu mesmo presenciei já em menos de um mês, de 4 a 5 furtos. Eles arrancam na cara de pau, não querem saber se está passando alguém, se não está passando. Esse bandido foi flagrado agindo com muita naturalidade. Ele chegou no portão desse prédio e brincou com alguns cachorros. Tocou o interfone e entrou. 4 minutos depois, saiu carregando a bicicleta elétrica de um morador. Sem saber que era ladrão, o entregador até segurou o portão na saída. Outro ladrão tentou roubar o letreiro de bronze da fachada de um prédio. Uma pessoa se aproximou e ele acabou indo embora. Já esse outro homem escalou um muro e conseguiu arrancar o letreiro. Essas imagens da última terça-feira mostram um bandido agindo à luz do dia. Ele furtou os óculos de bronze da estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, no calçadão de Copacabana. A estátua do poeta Drummond está completando 20 anos de inauguração e os óculos de bronze já foram furtados mais de 10 vezes. Todos os flagrantes que a gente mostrou aconteceram nas ruas mais movimentadas de Copacabana. O bairro, conhecido no Brasil e no exterior, vive uma explosão no número de furtos. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que os furtos saltaram de 276 em março do ano passado para 737 em março deste ano na região de Copacabana. Na comparação entre o primeiro trimestre dos 2 anos, os casos dobraram e chegaram a mais de 2.000, 22 furtos por dia. Fontes da Polícia Civil dizem que os furtos têm uma explicação. Morros da Zona Sul aumentaram a venda de crack e, para conseguir comprar a droga, usuários têm cometido furtos. A gente tem vislumbrado um aumento significativo aí de roubo de tudo que é material metálico, corrimão, tudo. A insegurança fica geral, porque você fica naquela incerteza realmente do que pode acontecer ou não. Acho que o policiamento tem que melhorar muito. Eu morava aqui em Copa até 6 meses atrás. Estava cada vez mais difícil para a gente se locomover. Está bem complicado o policiamento aqui no Rio. Em nota, a Polícia Militar do Rio afirma que o batalhão da PM em Copacabana usa suas equipes de maneira ostensiva e dinâmica no bairro para coibir furtos e roubos e que é fundamental que os moradores daquela região registrem as queixas nas delegacias. Já a Polícia Civil diz que atua na prisão de quem furta e faz investigação para prender os receptores na busca de desmantelar a cadeia criminosa. E no Rio Grande do Sul, a polícia descobriu hoje uma falsa delegacia usada por criminosos para aplicar o chamado golpe dos nudes. Em uma sala em um prédio em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, se encontrou equipamentos como computadores e impressoras. Tinha banners da Polícia Civil Gaúcha e outros estados também, como Santa Catarina, além de algemas, rádios comunicadores e armas falsas. Segundo a polícia, os criminosos se passavam por policiais para gravar vídeos, chantagear e extorquir dinheiro de homens que tinham trocado fotos com menores pela internet. Na sala foram apreendidos 2.500 comprimidos de êxtase. 3 homens foram presos, um no Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Eles vão responder por tráfico, estelionato, extorsão e uso de distintivos de função pública. Vamos falar agora do caso do Renan Silva Loureiro, de 20 anos, morto com 4 tiros em um assalto em São Paulo na segunda-feira à noite.
temos tratado desse assunto aqui. A polícia já está à procura do principal suspeito do crime, que foi identificado ontem. A polícia revelou como chegou então a esse suspeito, analisando imagens de câmeras de segurança e refazendo o caminho feito pelo criminoso. E quem é esse principal suspeito? É um jovem de 23 anos, morador da comunidade de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. É importante a gente destacar que esse bairro fica bem do lado do Jabaquara, onde foi registrado o crime na última segunda-feira. Peritos continuam aí analisando todos os materiais que foram apreendidos na casa do suspeito. A gente tem imagens para mostrar para você desses itens que foram apreendidos. Primeiro, uma mochila bem semelhante à usada por aqueles entregadores de comida por aplicativo. Também um revólver calibre 38 e uma jaqueta muito parecida com a usada pelo criminoso no dia do crime. Inclusive, segundo a polícia, esse suspeito já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma. Vamos relembrar esse caso absurdo que chamou muita atenção, repercutiu e repercute bastante. A gente tem imagens das câmeras de segurança. Primeiro, esse criminoso passa em cima de uma moto usando a mochila de entrega de comida por aplicativo. Ele logo aborda o casal que está caminhando numa rua do bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Primeiro fala com o Renan e na sequência aborda a namorada. O Renan então fica nervoso, tenta ajudar a namorada e aí acaba sendo alvo desses 4 disparos. O Renan acabou morrendo no local, não deu nem tempo de ser levado para um hospital. O homem que espancou aquele adolescente de 14 anos em Brasília se apresentou à delegacia 5 dias depois da agressão. Vitor de Sales Batista não era visto desde o dia do crime, no sábado. Ele se apresentou ontem na delegacia do Gama, a 25 quilômetros de onde ocorreu o espancamento. O advogado alega que foi questão de segurança, porque Vitor teria recebido ameaças. A imagem choca pela violência. Um adolescente de 14 anos no chão, numa quadra de esportes vazia, levando chutes nas costas e na cabeça. Ajuda! Vitor Batista, de 27 anos, é vizinho da vítima. Teria se irritado com o assobio do adolescente quando chegava em casa, para que a mãe abrisse a porta. As marcas do tênis do agressor ficaram pelo corpo. Na delegacia, Vitor não negou as agressões, até porque foram filmadas por testemunhas. Por telefone, o advogado que o acompanhou deu detalhes do depoimento. Tem mais de 1 ano que ele está tendo problemas com o menor. No sábado, ele pegou o menor com um ovo na mão, com a iminência de jogar o ovo ali no quintal do Vitor. Depois de um tempo, o Vitor foi fazer uma caminhada pela região, por verdade que viu o menor, e ele deu essa surtada mesmo. Ele reconhece que não foi correto e agrediu o menor. O advogado diz que Vitor está arrependido e que perdeu o emprego na área de recursos humanos. Se arrepende muito dos fatos. Ele foi demitido por WhatsApp na data de ontem, muito provavelmente por causa desses fatos. Na delegacia, o agressor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. O caso é investigado como ameaça, injúria e lesão corporal leve, que são considerados crimes de menor potencial ofensivo. A defesa da vítima quer que a polícia mude a tipificação do crime. Não foi um tapa na cara, não foi um beliscão, não foi, eu não te xinguei de desferir chutes, você no chão, uma criança. E eu só parei porque eu estava sendo filmada e porque foi pedido socorro. A família do adolescente aguarda o resultado de exames neurológicos para avaliar o impacto das lesões. Na Vila Nova de Vinéia, local das agressões, a rotina mudou. A quadra de esporte segue vazia e a vizinhança diz que o episódio deixou uma sensação de medo. Que é o único lugar que tem para as crianças virem brincar. Os moradores, além de revoltados, estão bastante preocupados, com essa situação. E ainda em Brasília, um homem armado com uma faca apareceu na saída de uma faculdade particular na Asa Sul ontem à noite. O vídeo mostra o homem de camisa azul escondendo uma faca na bermuda. Depois, ele passa pelo portão e entra na área da faculdade. Fica observando o movimento do lado de fora. Em outro vídeo, 5 homens passam em frente à mesma faculdade. O homem de camisa azul observa de longe os homens da rua e depois se esconde atrás da lixeira. Olha o tanto de cara atrás dele. Olha aquilo ali. Tudo isso foi ontem à noite, na frente de uma faculdade particular da Asa Sul. A polícia militar informou que foi uma briga entre pessoas em situação de rua.
Mas quando os militares chegaram aqui, não tinha ninguém e por isso não teve prisão. A polícia ainda informou que não houve registros de roubo na região ontem e também descartou a possibilidade do homem ter ameaçado os alunos. Hoje pela manhã, o cenário ainda era de medo. O Christian conta que a sensação de insegurança é frequente na faculdade. Já teve situações mais de assalto. Tem pessoas que ficam preocupadas por conta que tem diversos moradores de rua ali atrás do Leonardo da Vinci. Então, é falta de segurança até quando eles vão atravessar desse bloco para o outro, porque tem muita gente que acaba até mexendo com eles. A Yasmin também ficou muito assustada quando ficou sabendo da situação e diz que, além do policiamento, faltam medidas de segurança da própria faculdade. A instalação de catracas e identificação na entrada com carteirinha, eu acho que ajudaria. O Centro Universitário do Distrito Federal diz que tomou todas as devidas providências e acionou as autoridades competentes e que reitera o compromisso com a formação e a segurança de todos que visitam seus campos. A Polícia Militar de Brasília disse que faz rondas periódicas em toda a região da Asa Sul. O homem com a faca ainda não foi identificado. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros investigam as causas de um incêndio ontem à noite que destruiu o galpão de uma transportadora em Guarulhos, bem ali ao lado do Aeroporto Internacional de São Paulo. Nenhuma pessoa ficou ferida. Todo esse estrago pode ter sido causado pela queda de um balão. Já era de manhã e ainda tinha muita fumaça pelas ruas da Vila Barros, em Guarulhos. Ela continuava saindo da estrutura que sobrou do galpão, que pegou fogo ali perto. Os bombeiros trabalhavam sem parar para resfriar a estrutura metálica, que parou no chão toda retorcida. O Luciano, que presta serviço para a empresa, só teve noção dos estragos quando o dia clareou. De longe, ele conseguiu ver um dos caminhões do colega dele destruído. Aparentemente, estão todos destruídos, né, cara? Acho que tem 9, né? 7 foram destruídos, né? Parte da rua São Miguel dos Campos foi bloqueada para o trabalho dos bombeiros. O galpão era de uma transportadora e começou a pegar fogo ontem, perto das 8 da noite. Ali eram armazenados brinquedos, papel, papelão e pallets, materiais muito inflamáveis, que eram comercializados na rua 25 de março, na capital. Todo o teto do galpão cedeu e mais de 3.700 metros quadrados foram queimados. Alguns moradores tiveram que sair de casa e até retirar os móveis. Uma pessoa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros por inalar fumaça, mas ninguém ficou ferido. Só uma perícia vai confirmar a causa do fogo. Mas a suspeita dos moradores é que tudo tenha sido provocado por um balão. Alguns garotos estavam correndo atrás de um balão, então esse balão provavelmente caiu sobre o galpão da empresa, vindo atingir todo o estoque. Não é raro ver aviões passando aqui em cima do terreno onde ficava o galpão que pegou fogo. É que o aeroporto de Guarulhos fica aqui, bem pertinho desse terreno, a uns 3 quilômetros. E apesar dessa proximidade, a administradora do aeroporto informou que nenhum voo precisou ser cancelado ou atrasado e que as operações continuaram normalmente, tanto ontem à noite quanto durante a madrugada e pela manhã. A energia elétrica da região foi desligada durante a noite. Pela manhã ainda tinha morador sem luz. Provavelmente que está na geladeira deve ter estragado, né? Porque desde as 10 horas de ontem, 22 até agora. A concessionária de energia elétrica diz que a luz voltou hoje no meio da manhã. Já a Defesa Civil continua fazendo as vistorias. Apenas uma casa que fica colada ao galpão foi interditada porque tinha perigo do muro da empresa cair sobre ela, mas esse muro já foi derrubado por uma questão de segurança. E a liberação de mercadorias do Porto de Santos passa por uma lentidão com a operação padrão dos auditores fiscais. Vários setores ligados à importação e exportação já estão acumulando prejuízos. A operação padrão da Receita Federal tem impactado a vida dos empresários que dependem da liberação de cargas, principalmente no Porto de Santos. Isso vem causando danos, vem causando custos ao importador da sobreestadia de container, a famosa demurragem, de armazenagem. Tem container que precisa ficar, que a gente chama em tomadas, né? São os containers refrigerados. Isso tudo é um custo enorme para o importador. A operação padrão, chamada também de Operação Tartaruga, consiste em uma fiscalização mais lenta na importação e na exportação. De acordo com o sindicato da classe, houve uma redução de 30% no efetivo de auditores. O desembaraço das mercadorias, que levava em média 5 dias, hoje já ultrapassa um mês. Esse impacto, além de ele ser tão negativo, ele
O que ele ocasiona? Ele ocasiona uma falta de abastecimento de insumos, de mercadorias, tanto na questão das empresas automobilísticas, as questões que envolvem as questões de informática, os periféricos, e tantos outros, né? E com isso acaba tendo um desabastecimento. Por falta dessas mercadorias, estão paradas no Porto de Santos. A Operação Padrão começou em dezembro do ano passado. Os auditores concordaram em excluir deste processo a fiscalização de produtos hospitalares e de cargas perecíveis, para diminuir o impacto direto na população. Os auditores fiscais querem que o governo federal reveja o congelamento de salários do funcionalismo e regulamente o bônus de eficiência. O último reajuste aconteceu em 2016. Eu acredito que o governo ele tem que sentar e negociar e conversar com as partes envolvidas, no caso, né, a Secretaria da Receita Federal, para que eles cheguem a um consenso. Porque quando você não negocia, quando você não conversa, muitas vezes esse diálogo fica muito distante. E com isso acaba ocasionando essas greves, as paralisações. Uma operação da Polícia Federal, em parceria com as forças de segurança do Paraguai, destruiu mais de 200 hectares de plantações de maconha. Cerca de 90% dessa droga seria enviada aqui para o Brasil. A operação em conjunto foi na região de São Luís, no Paraguai, a cerca de 7 quilômetros da fronteira com o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal cede 2 helicópteros para a operação e também, via satélite, faz todo o mapeamento das áreas de plantação. E o pessoal da Senad, que é a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, é que vai a campo e nós acompanhamos a operação junto com eles. Fomos a uma área que geralmente aí onde ficam as plantações, uma área de encosta, justamente para dificultar toda a destruição. Uma área que, segundo a Senad, tinha cerca de 3 hectares e renderia cerca de 9 toneladas da droga. Os acampamentos que servem justamente para prensar a droga também são destruídos pela operação. A Operação Nova Aliança é uma cooperação entre Brasil e Paraguai, existe já desde 2014. Só no ano passado tirou de circulação cerca de 6 mil toneladas de maconha. Lembrando que, ainda de acordo com a Senad, 90% de toda a maconha produzida no Paraguai tem como destino o Brasil. O número de testes que dão positivo para a Covid-19 voltou a subir em São Paulo depois de algumas semanas em queda. Esse aumento vem sendo registrado tanto nos exames feitos em laboratórios quanto nos testes rápidos das farmácias. A Irena veio a esta farmácia na Avenida Paulista fazer o teste rápido de Covid-19 por um ótimo motivo. Vai embarcar hoje à noite para os Estados Unidos. A gente vai pôr o pé em Miami para fazer o transfer, né? A transferência para Punta Cana e depois volta e fica em Orlando um pouco. Vai ver o Mickey. Acho que com certeza vamos ver o Mickey, sim. Depois de alguns minutos de expectativa, tudo certo. O teste dela deu negativo para a Covid-19. Mas a taxa de positividade desse tipo de teste no estado vem aumentando. Na última semana de março, 5% dos testes rápidos feitos nas farmácias deram positivo. Na primeira semana de abril, saltou para 7%. E na semana seguinte, foi para 8%. Nos exames laboratoriais, o índice também subiu. De 9% na semana passada para 13% nesta semana. Para esta infectologista, esse aumento já era esperado. Porque a gente fez uma série de medidas de relaxamento, né? Então a gente tirou o uso de máscaras, a gente vem aí de 2 feriados prolongados, né? Nos quais as pessoas passearam mais, e a gente sabe que a doença ela vai ficar circulando de forma endêmica, então a gente vai ter a Covid circulando entre nós. Apesar do aumento na positividade dos testes, os números da doença continuam caindo no estado. No começo do mês, a média móvel de casos estava acima de 6.600. Ontem, caiu para 2.900. No mesmo período, a média móvel de mortes caiu de 55 para 20. Para a infectologista, a tendência é que a doença continue em queda, o que só foi possível graças à vacinação. Veja a seguir as coleções de um professor que transformou a casa dele em um verdadeiro museu lá no Agreste de Pernambuco. Brasil TV de volta e a gente fala agora do Festival Nacional de Jericos, na cidade de Panelas, no Agreste de Pernambuco. Depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia, a corridinha dos jumentinhos
voltou a atrair os turistas para a região. Olá, a gente está falando aqui da cidade de Panelas, agreste do estado de Pernambuco, onde acontece o tradicional Festival Nacional de Jericos. E essa é a 48ª edição. A festa encerra no dia 1º de maio e aí no final de semana é que acontece a festa com atrações musicais e a corrida no sábado é que vai estar abrangendo aí todos os competidores da cidade de Panelas. A premiação será uma moto e no domingo a corrida fica aberta aí para todas as pessoas de outras cidades e também de outros estados. A premiação também será uma moto, mais R$10 mil. Também terão atrações musicais, como a do Willio Mendes e Dorival Dantas, o Bloco Me Leva, que é um bloco da Bahia, e shows com Edu Maraial e Santana, o cantador. Também terá Muguzá do Turista, concurso de jericos fantasiados, festival da cerveja, tradicional corrida dos jericos e shows com Alceu Valença e Cavaleiros do Forró. Lembrando que a prefeitura aqui de Panelas espera que mais de 130 mil pessoas possam visitar a cidade durante os dias de festa. É uma tradicional corrida que já não acontece há 2 anos por causa da pandemia e essa volta vem trazendo muitas novidades. A festa é gratuita, aberta para todas as pessoas que queiram participar, não só como competidor, mas também para assistir esse festival tradicional. Agora da cidade de Panelas, vamos fazer uma viagem até Barra de Guabiraba, lá no agreste Pernambuco também. É nessa casa aqui, que a gente vai te levar. Nela mora um professor que passou a colecionar tantos pedaços da história que essa residência se transformou numa espécie de casa-museu. Um espaço de visitação e conhecimento. Para o visitante que vier à cidade com o passado de engenhos antigos, nesta parte do agreste de Pernambuco, a sugestão é chegar à Rua Maria Gualberto Chaves. Aqui vai encontrar essa casa com características especiais. Para todo lado, referências às artes e à história. A casa, construída pelo professor Gilberto, que já mora aqui há 50 anos, virou um dos lugares mais visitados da região. Na entrada, fontes. E esculturas inspiradas na linha do tempo, da história de Roma e da mitologia. Na sala, ainda, uma riqueza de detalhes, cores e relevos no teto, além do lustre para dar um toque de época. No início, na montagem, o altar religioso recebeu algumas peças quebradas. E já que Gilberto, além de professor de história, é também artista plástico, ele mesmo fez as restaurações. O oratório é um outro exemplo. Um dia fez parte do cenário de uma velha fazenda aqui de Caruaru. Décadas e mesmo séculos se encontram em alguns metros quadrados de Barra de Guabiraba. Este é um exemplo. Olha só o lampião a álcool. Tem a velha, mas conservada, lanterna da rede ferroviária. A jarra de barro gigante, como um dia já foi comum ser vendida. Ela tem aproximadamente uns 80 e poucos anos e foi comprada o meu pai comprou essa jarra. Meu pai ainda era solteiro quando comprou essa jarra. Ele comprou a um índio que vendia. Ele tanto curava o pessoal de cobra, como também ele vendia jarra e vendia tachos de cobre. E quanto aos móveis antigos? Olha, por aqui são vários. Como elas, as belas cristaleiras centenárias. Em uma das cristaleiras, peças que revelam a atração de Gilberto pelo Egito, como a que representa a deusa Ísis da mitologia egípcia. Esse baú aqui pertenceu ao coronel Severino Pereira de Lucena, um dos mandatários aqui de Barra de Guabiraba antigamente. Hoje, a gente se depara com muitas agências bancárias pelas cidades Brasil afora. Antigamente não era assim. As pessoas aproveitavam para guardar o que tinha de valor em baús como esse, de preferência moeda, claro, porque as cédulas mofavam. E aí, com esses baús, se aproveitava para enterrá-los. Você, por acaso, já ouviu falar em gomil? Que era usado nas grandes fazendas no quarto, que era para lavar o rosto de manhã. Colocava água na jarra e colocava na bacia, para lavar o rosto. Nesse espaço aqui, o Gilberto implementou aí uma mistura de habilidades.
primeiro comprou um manequim e fez a caracterização, olha só, ficou realmente bem caprichada. E aqui colocou a almofada que ganhou em uma feira de ciências que organizou aqui em Barra de Guabiraba. Essa almofada foi dada por uma senhora de 90 anos e, por sua vez, ela já tinha pertencido à mãe dela, que morreu com 101 anos. Portanto, ela tem cerca de 2 séculos e era usada pelas rendeiras para fazer bicos de renda. O que chega vai sendo colocado aqui neste outro espaço da casa, tão rico e tão atraente quanto os demais cômodos. Tudo isso é movido à arte e é uma prova que, né, eu sou admirador e gosto muito de arte e de tudo isso eu faço um pouquinho. E com muito amor. Com muito amor. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais do Jornal Nacional às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Para você uma ótima noite e até amanhã.